Pode ver de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, aqui no 22º Enase, com o Duve itinerante. E eu tenho uma referência comigo aqui agora do nosso setor elétrico. João Carlos Melo, CEO, fundador da Timos Consultoria Energia, uma empresa que é patrocinadora do Enase, mas também patrocinadora do Duve itinerante nesta edição. João, obrigado. Obrigado. Pela confiança, pela oportunidade que você está dando a gente contar essa história desse evento. 22º Enase, um evento importante, um evento que traz a discussão do nosso setor elétrico. E detalhe, eu venho desde o primeiro, que foi em São Paulo, pequenininho, agora está grande. Encontrei com o Rodrigo Ferreira ali, logo na entrada, a gente conversou um pouco. É interessante ver a alegria estampada de ter construído um evento desse tamanho como esse. Você encontra todo mundo aqui, está todo mundo discutindo. E aí eu já vou aproveitar esse gancho para emendar numa primeira pergunta para você. O evento traz essa discussão da COP30 e com uma ancoragem na transição energética, né? O Brasil recebe a COP30 agora, no final do ano, né? E a gente vai estar discutindo ali transição energética. Você que tem uma experiência ampla, vasta no nosso setor elétrico, como que você está vendo essa discussão, dentro até também, claro, da perspectiva da Timos, da transição energética no Brasil e, quiçá, no mundo? Bom, importante dizer que o Brasil é uma referência na questão de transição, até porque no setor elétrico, né, a gente já fez a nossa transição energética em comparação aos demais. O setor elétrico em si só, 95% é energia limpa, tá? E, basicamente, então, eu estou onde vários gostariam de estar, já. Mas, enfim, independente disso, a gente ainda tem um portfólio de novos projetos renováveis imenso. Então, o Brasil é bem apreciado como um indutor da transição energética, porque tem várias fontes e pode ser utilizado. A hidrelétrica é uma fonte maravilhosa, cheia de atributos. Então, o nosso sistema ele é visto como um transitor forte da transição energética. Mas o importante é dizer o seguinte, no Brasil a gente tem uma chance grande, porque o que os outros países discutem também é a eletrificação da economia. O que significa eletrificação da economia? A eficiência da energia elétrica, da produção de energia, de trabalho, enfim, rodar máquinas, ela é altíssima se comparado aos motores a combustão, que são os motores com combustíveis fósseis, né? Mas a oportunidade para a eletrificação do transporte é muito grande. E o segundo colocado é a indústria. Então, se eu eletrificar o transporte e a indústria, eu já cumpri o meu papel bonito na COP. Tá? Então, eu posso dizer isso. Pessoal, eu vou fazer minha missão, mas a minha missão depende de um certo tempo para fazê-la, que é, de certa forma, processos e procedimentos novos, eletroposto, toda essa questão logística que é o principal ponto para eles. E que também leva mais tempo, né, João? Não fica pronto do dia para a noite. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho interessante nesse debate que a gente está tendo, que a gente percebe hoje, até pelo momento do setor elétrico que a gente está vivendo, uma certa disputa das fontes, né? Cada uma buscando o seu resultado. Isso é natural de um processo onde a gente tem o capitalismo como pano de fundo, né? E eu entendo, né, e tenho vivido isso, que todas as fontes têm a sua importância, né? Então não dá para rotular fonte nenhuma energética, porque todas são importantes. Há uns dias atrás, eu vi uma apresentação, uma discussão, um podcast teu muito interessante, onde inclusive você traz essa discussão à tona. Está na hora da gente tentar achar caminho, João, apaziguar isso, entender que é necessário um equilíbrio desse sistema. Como é que você vê isso? Como é que a Timos tem trabalhado isso? É uma fala que eu faço também, que é muita clareza, né? Que é a questão das renováveis, novas renováveis, que a gente chama, né? Já que a elétrica é uma renovável mais antiga, que são a eólica e a solar. A eólica e a solar, ela é
hoje no Brasil, são as fontes mais baratas de produzir megawatt-hora, energia. Só que elas não têm vários atributos que as fontes tradicionais têm. Então, é uma bobagem para a competição. Quer dizer, as novas renováveis são cada vez mais presentes, isso é uma realidade, e a base de equipamentos convencionais, como térmicas e hidrelétricas, vai se manter aí e ela dá o suporte para a nova expansão. Então, Todo mundo é importante, né? tudo Não é dá para abrir importante. mão de ninguém. Não dá, né? não dá para abrir mão. E agora eu preciso da hidrelétrica até para as outras coisas, para segurança, para atender a curva de carga. Não ventou aquele dia, o sol caiu mais cedo, é aquela coisa. Pô. Então, as renováveis têm suas qualidades de megawatt-hora mais baixa, mas ela é uma fonte que não tem controlabilidade. Portanto, as que controlam são as melhores para fazer esse papel de performar e atender a curva de carga. Então, são fontes confiáveis. Isso que é importante, tá? Deixar claro para vocês que tem espaço para todo mundo, como eu disse, tá? Porque as térmicas menos flexíveis são as melhores do ponto de vista de atendimento energético, quando falta aguinha, tal. Então, muito cuidado nessa hora, porque tem espaço para todo mundo, isso que a gente falou. E o gás é um atributo muito bom, menos emissor, tá? E sempre foi taxado como o combustível da transição energética. João, para fechar essa boa conversa nossa, um outro ponto que a gente tem observado, muito discutido muito ao longo desse ano, isso já vem desde o ano passado, é o famoso leilão de reserva de capacidade. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui nessas necessidades que o mercado tem atualmente. A visão de vocês, estímulos e tua, como é que está esse ponto e o que é que a gente precisa? Perfeito. A gente até poderia dizer, sem falsa modéstia, que a gente trabalhou muito no leilão de reserva de capacidade, até que conseguimos convencer o governo e o poder consciente naquele momento que era uma necessidade premente por causa da mudança na matriz, aquilo que eu falei já, tributo, outro tem controlabilidade, enfim. Então, foi convencido o governo. Fizemos o LRCAP de 21, que foi uma experiência ótima. Teve suas falhinhas aqui e ali, mas foi ótimo ter acontecido. Melhor feito que o perfeito. Né? Isso. Então, basicamente, ele é um leilão de confiabilidade. O que eu estou comprando ali? Eu estou comprando confiabilidade. Por quê? Como eu disse anteriormente, meu cliente, ele quer comprar o mais barato. Ele vai atrás da renovável, da solar, do que foi. O sol claramente não tem energia de noite. Não. E o vento às vezes para de parar. Então, basicamente, o leilão de confiabilidade é para isso. A questão, uma necessidade sistêmica. Por isso que o governo é que tem que fazer um leilão. Não é só eu na minha casa, lá, vou comprar um pedaço de uma térmica lá porque eu tenho que me garantir. Não é isso. É o governo que faz e provê essas ferramentas para o ONS fazer o melhor gestão da confiabilidade para mim, que tenho a minha energia em casa, que eu quero ter energia de noite, mesmo que o sol se ponha. Então, é tão claro com isso. Então, por que o leilão de reserva de capacidade é importante? A gente tinha térmicas antigas ou existentes, vamos dizer assim, que elas estavam contratadas, estavam muito bem, legal. Foi acabando os contratos, aqueles CCARs, contratos anteriores, contratos do Plano Prioritário de Termoelétrica, PPT. Então isso tudo está acabando. É cerca de, somando aí entre gás, óleo e tal, 14 GB. Eu uso esses 14 GB hoje. Significa que, se eu descontratar essas térmicas e não recontratá-las, cadê a segurança? Então, esse é um ponto que é fundamental a gente prestar atenção. E é logo ali, né, João? Logo ali. É agora, né? O governo com uma certa preocupação, já tinha dimensionado o LRCAP para acontecer esse ano. Vai lançar uma consulta pública antes, aí que houve um debate muito grande entre flexibilidade, confiabilidade, aquilo que eu falei, compra um e leva dois, né? Então, tem que ser bem ponderado isso, né? Não dá para comprar só o flexível, tem que comprar a parte também de confiabilidade. Então, basicamente, esse leilão deve ficar lá para o começo do ano que vem. Mas preocupado com a segurança, o governo tinha o LRCAP de 21 previsto para julho de 26. Está antecipando todo mundo. Sim. Por quê? Porque ficou sem as outras. Sim. Então, é uma preocupação justa do ONS, do governo. Então,
não é um discurso Vazio. vazio, não. É um discurso que Necessário. necessário. E, evidentemente, que eu não estou garantindo essa tecnologia até o fim do mundo. Se a gente olhar para trás, o que a gente tinha 20 anos atrás, o que a gente tem hoje, Nossa. a matriz é diferente. E com certeza posso afirmar que daqui a 10 anos vai ser outra coisa. Então, vamos à luta. Vamos fazer uma entrevista daqui a 10 anos, a gente compara com É, essa para ver o que porque eu falo, aconteceu. pessoal, eu não quero chegar ao tempo de ligar para a ONS e saber se eu posso ver o jogo do Flamengo de noite. Pô, Você tá doido, não É. agora você foi sério, agora a ameaça foi grave, hein? foi grave. É É isso, possível, né, meu? É Então, mais ou menos isso. não quero que fique assim, né? Porque algumas pessoas falam, não, vai ser igual o Netflix, eu ligo a luz quando eu quiser usar. Tá bom, Opa, não é- peraí. mas não funciona assim. Não é assim, não. Gente, é isso, papo bom de quem conhece muito o nosso setor, a história dele, os desafios. Nós tivemos aqui agora com João Carlos Melo, CEO, fundador da Timos Energia, uma empresa de consultoria referência no nosso setor elétrico. A Timos, que é patrocinadora aqui no 22º Enase. João está desde a primeira edição, não é isso, João? Sim. Também. Eu confesso a minha idade, porque aí tá junto, né? Não, mas começou menino. E também patrocinadora do Duve Itinerante aqui, contando a história desse evento setor elétrico. João, obrigado mais uma vez. Sucesso, Prazer. que continuemos tendo sucesso e desafios, porque o setor é elétrico, né? Sim, perfeito. Tá bom, gente. Ajudá-los. Obrigado, gente. Obrigado. Siga o nosso canal. Um abraço. Valeu.